Olá, um bom dia para você que está assistindo esse vídeo durante o dia, uma boa tarde se você está assistindo à tarde e uma boa noite se você está assistindo à noite. Deus esteja abençoando você. Hoje nós vamos para a lição número 11. Vamos estudar a história de Isaac. É um resumo de tudo aquilo que a gente apresenta no nosso discipulado. Então está lá, vamos para Gênesis 21, capítulo 21, versículo de 1 ao 7. Ele diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Até aqui a gente vai aprendendo que Deus faz tudo no tempo determinado. Então já começamos a aprender, primeiro, que Deus cumpre as suas promessas. Então a gente não precisa ficar apavorado. E segundo, que é o tempo determinado. Então não é depois e nem antes. É exatamente naquele dia. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Um trocadilho até com o nome de Isaque. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Visitou, a palavra pakad em hebraico quer dizer visitar, passar em revista, um termo militar. Comparecer, nomear, ser chamado, entregar aos cuidados de, ser convocado. Então Deus faz uma visitação. Ele vai lá então para cumprir a promessa que ele havia feito a Sara. Circuncidou, a palavra mu, circuncidar, cortar, também chamada de peritomia ou postectomia, é a remoção do prepúcio, aquela prega cutânea que recobre a glande do órgão sexual masculino. Esse procedimento é realizado há 5.000 anos. Segundo os dados da OMS, aproximadamente 30% de todos os homens no mundo inteiro são circuncidados. Na maior parte, são motivos religiosos, São judeus e muçulmanos. Estudos recentes têm evidenciado que a circuncisão ela pode auxiliar na prevenção de infecções renais e das vias urinárias. Outros estudos mostram também que homens que não são circuncidados apresentam maiores chances de contraírem doenças sexualmente transmissíveis, quando comparados com homens que foram submetidos à circuncisão. Então Deus estava protegendo aí os seus, Isaac é um personagem único. Ele veio para dar continuidade ao projeto de Deus que ele tinha iniciado com Abraão. Isaac também é o personagem de uma das histórias mais lidas da Bíblia, até por causa do sacrifício. Isso mesmo. E esse sacrifício que tem uma tipologia do próprio Senhor Jesus. Deus queria provar a fidelidade de Abraão, então Deus pede a Abraão que sacrifique o seu próprio filho. Abraão prepara tudo para o sacrifício. E chama Isaac para subir o monte. Isaac questiona Abraão a ausência de um cordeiro para o sacrifício. Porém, Abraão responde que Deus proverá. Palavra de fé, de obediência. Não é fé, aqui é confiança, emuná em hebraico. Nós vamos ter a oportunidade de estudá-la com mais carinho. No alto monte, Abraão prepara tudo para o sacrifício e coloca seu filho sobre o altar. Quando ele está perto de sacrificar Isaac, Deus o impede e providencia um cordeiro para ser colocado no lugar do garoto. Isaac, nessa história, mostra o quanto ele é obediente a seu pai e que cumpriria seu papel importante no projeto de Deus. E essa obediência vai lhe conferir uma vida tranquila. Isaac tem, nas escrituras, é uma das vidas mais tranquilas que a gente vê. O significado de Isaac é Itzhak. Ele ri. Ele rirá. O nome de Isaac é peculiar. Esse nome foi dado pelo próprio Deus a esse personagem. Porque a mãe dele riu da profecia dos anjos, O filho de Abraão receberia o nome de Isaac. Isaac, que significa riso. Verdade. A gente poderia dizer que Deus tem senso de humor, Vocês riram? Então o nome do menino vai ser riso. Em hebraico, ele ri, ele rirá. Isaac. Abraão tinha 100 anos de idade nessa época, e a sua esposa 90, e teria um filho. Realmente é uma situação bem atípica, vamos dizer, e única.
Isaac era o segundo filho de Abraão. Seu primeiro filho, Ismael, foi gerado da serva Agar, como resultado da impaciência de Sara para dar a Abraão uma família, e resultou em problemas que duram até hoje. Assim que Isaac foi desmamado, a Sara insistiu que Abraão mandasse Agar e seu filho embora, garantindo que a herança da família fosse para Isaac. Né? Ele começou a zombar, o Ismael, tirar sarro, né? Caçoar, né? Um trocadilho negativo. Né? Muitos anos depois, Isaac foi levado por seu pai até uma montanha onde Abraão, então, em obediência a Deus, se preparou para sacrificá-lo, que está lá em Gênesis 22, e nós falamos disso na lição de Abraão. Abraão, Isaac e 2 dos seus servos carregaram jumentos e fizeram uma jornada de 3 dias até o Monte Moriá, deixando seus servos para trás, Abraão e Isaac. Então, eles vão lá, levam lá o cutelo, uma espécie de faca, os materiais necessários, fogo, tudo, dizendo que iam adorar, que iam fazer o serviço de adoração e voltariam. O curioso foi Isaac, né, perguntou sobre a localização do cordeiro para a oferta. Onde que está, pai? Eles não estavam vendo. Abraão disse para Isaac que Deus iria prover. O Senhor proverá. Yahvé Jiré. Então coloca lenha, faz tudo lá, né? E Deus o impede. É uma analogia do Antigo Testamento para o Novo Testamento, no relato que espelha Deus dando o seu único filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, para ser sacrificado em nosso lugar. Deus de fato providenciou o cordeirinho para salvar o Isaac lá, e providenciou o cordeiro para salvar a todos nós, o seu próprio filho Jesus Cristo. Literalmente, como Abraão e Isaac naquela ocasião, figuradamente ou figurativamente, para toda a humanidade disposta a aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Infelizmente não é toda que aceita, né? Sara morreu quando Isaac tinha 37 anos, né? Ela deu à luz com 90, morreu com 127 anos. Após a sua morte, então, Abraão envia um dos seus servos para encontrar uma esposa para Isaac, do seu clã, uma vez que Abraão estava determinado que o seu filho não deveria se casar com nenhuma mulher cananeia. O servo de Abraão, então, orou. Naquela época ele já tinha essa visão, né, de casar ali com pessoas que conhecessem a Deus. O servo de Abraão, então, orou para ter sucesso e encontrar uma esposa adequada. E ele se dirige, e quando dirige para lá, rumo ao clã da família. Quando ele tinha 40 anos, Isaac então se casa com Rebeca, conforme está em Gênesis 25, 20. E era Isaac de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Rebeca, Ribá, quer dizer, Ribká, né? Quer dizer, amarrando com o laço da beleza, encantadora. Rebeca era uma mulher linda demais, assim como a sogra Sara, né? E tal como Sara também, Rebeca era estéril. Betuel, a palavra Betuel, quer dizer homem de Deus, aquele que habita em Deus, sobrinho de Abraão, filho de Naor, através de Milca. Arameu, a palavra Arami, quer dizer sírio, né? Primo, então ela é tudo parente. Padã Arã, Padã é uma planície do Planalto de Arã, uma região da Síria, no norte da Mesopotâmia. E Labão, branco, filho de Betuel, irmão de Rebeca e pai de Lia e Raquel. A Bíblia nos diz que ele a amou assim, foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe, né? Gênesis 24, 67. Então, um presente de Deus para Isaac, né? Para que ele se consolasse pela morte da mãe. Vocês imaginam, ele era filho único. E por toda a circunstância com que ele nasceu, quanto isso os aproximou, né? Como eles deviam ser ligados. Ele diz lá, Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Aos 60 anos, Isaac tornou-se pai de gêmeos, Esaú e Jacó. Gênesis 25, 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mãe, concebeu. Então nós estamos vendo, e eu acho que isso é importante deixar frisado, que a nação de Israel ela vai nascer de 2 milagres, né? Primeiro de Sara, Isaac, e depois de Rebeca. Então os 2 geradores, porque
Esaú e Jacó nasceram também de uma oração, porque a mãe também era estéril. Então Deus faz um milagre para eles, né? E os filhos lutavam dentro da barriga dela. E os filhos, né, versículo 23 diz, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Nascem então os gêmeos de Isaac e Rebeca. Saiu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac, de 60 anos, quando Rebeca lhe deu à luz. Esaú significa peludo, né? Esaú. Jacó. Jacob, aquele que segura o calcanhar. Veja bem, nós normalmente temos visto por aí o ensino de que de Esaú significar encantador, enganador. Esse aí é um engano. Esaú não significa enganador, isso aí não está nos originais, não tem, não se sabe, procurei ver isso aí, ninguém nem sabe explicar de onde veio isso, né? Não há origem para isso daí, de onde que veio isso daí. Então é um engano. Ele significa calcanhar, porque o nome Jacob, ele vem de Ikeba, que significa calcanhar. Então ele segura o calcanhar. Então aquele que segura o calcanhar. E também há um outro entendimento no significado, como sendo aquele que é difícil de ser enganado. Difícil de ser enganado por causa da sua astúcia, da sua habilidade. Não é? Então não tem nada a ver, mas eu vou falar mais sobre isso quando falar do Jacó mesmo. Isaac, então, ele favorecia, o que acontece? O Isaac vai favorecer, até por causa da linhagem, que era sempre a bênção. Hoje, a gente vê na nossa cultura, os pais priorizam muito, ele paparico mais o caçula. Nessa época, era o mais velho, era o primogênito, porque vinha, as bênçãos de primogenitura, elas eram sempre do filho primogênito. Então, o Isaac, ele vai favorecer o filho mais velho. E Rebeca acaba ficando com o caçula, Jacó. Isso causou uma grande rivalidade na família, né? Porque naturalmente o que acontece, né? O pai começa, um se torna o seu xodó, né? Em detrimento dos outros irmãos, e cria aquela ciumeira, assim, o Jacó vai repetir esse erro com José, né? E os outros irmãos, o José e o Benjamim, isso vai trazer, especialmente com José que vai trazer problema, né? Porque o Benjamim era pequenininho, né? Então, em relação aos irmãos, né? Mas o José já era um mocinho, né? E depois, então, a gente vê que o Esaú vai ser enganado pelo Jacó com a ajuda da mãe Rebeca, né? O que vai ficar, né? Vai estremecer ainda mais a relação familiar. Então, quando a Rebeca ela fica sabendo do plano de Esaú para matar o Jacó, após a morte de Isaac, esperar o Isaac morrer, aí mataria. Então, ela convence o Isaac a enviar o Jacó para o seu irmão Labão, para encontrar uma esposa entre os parentes, né? Então Isaac novamente abençoou Jacó, então orando a Deus e manda para lá e recebe a bênção, né? Jacó, a bênção, né? A bênção de Abraão. Então Abraão morreu quando Isaac tinha 75 anos e deixou tudo para ele, né? Como nós já lemos isso em Gênesis 25, 5 na lição número 10. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Então a gente vai observar também uma coisa, né? O Abraão é um exemplo de um homem de muita confiança em Deus, né? O Emuná, e um homem de muita obediência, ele obedecia a Deus. E ele passa isso para o Isaac, o seu filho. E a gente vê que vai distinguir muito, como eu disse, e tenho repetido, que se existe uma coisa que toca ao coração de Deus, é a obediência, gente. Não tem nada que supere a obediência. Você pode fazer o que for. A obediência, inclusive ele fala isso em 1 Samuel 15, 22, 23, né? Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, tanto quanto se obedeça a palavra do Senhor. Então, é uma coisa que a gente precisa estar meditando nisso, né? Então, embora Ismael tivesse sido mandado embora, quando Isaac foi desmamado, ambos, Isaac e Ismael, enterraram o pai, conforme está em Gênesis 25:9.
eles tinham isso como algo muito sagrado. Então, nesse momento, ainda que as relações deles estavam estremecidas, nesse momento, no momento da dor, eles então compartilham e vão sepultar juntos. Então ali aquele momento se pacifica, né? Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. Então eles colocam, aqui a escritura narra exatamente, né? Ismael significa Deus ouvirá, Macpela, quer dizer dobro, porção, a localização de uma caverna de sepultura para os patriarcas próxima a Hebron, onde já havia sido enterrado Sara, né? O Abraão comprou para enterrar Sara. Efron, semelhante a Corse, um hitita, filho de Zoar, e aquele de quem Abraão comprou o campo e o túmulo de Macpela, né, para enterrar Sara, e lá também ele foi enterrado. Zoar é castanho amarelo, pai de Efron, o Eteu. Eteu, a palavra é Kiti, quer dizer descendente de Et, a nação descendente de Et, o segundo filho de Canaã, e habitantes da Anatólia, é a central, a atual Turquia, né, vieram a ser mais tarde habitantes do norte do Líbano, né. E Manre, força ou gordura, um bosque de carvalhos, né, na terra de Manre, na Palestina, aonde o Abraão habitou, um lugar próximo ao túmulo de Abraão, aparentemente identificado com Hebron. A Bíblia não fala especificamente do relacionamento do Ismael e do Isaac, nos tempos posteriores, né, depois que o Abraão morreu. Mas os descendentes de Ismael e os descendentes, que são os árabes, e os descendentes de Isaac, que são os judeus, né, os hebreus, a animosidade é histórica. Basta ver como é que os árabes e os israelenses se relacionam nos nossos dias, né? Permanece até hoje. Uma coisa muito terrível, né? Aquilo que foi criado no passado ainda são familiares, né? Se a gente vê, tanto os sírios, né? Que são primos, e os meio-irmãos aí, os árabes e os judeus, até a língua semítica é muito semelhante, o árabe do hebraico, né? Assim como o aramaico, né? Tanto que Jesus, quando veio nos tempos bíblicos, o idioma falado era o aramaico, não o hebraico. Quando houve fome na terra, Deus apareceu a Isaac e disse-lhe que não fosse para o Egito, mas que permanecesse na terra. Deus prometeu estar com Isaac e abençoá-lo e dar a terra aos seus descendentes. Deus reafirmou a aliança que havia feito com Abraão, seu pai, né? Afirmando que os seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas de todas as nações. Com todas as estrelas, né? E todas as nações da terra seriam abençoadas através deles, né? As famílias da terra seriam abençoadas, né? Em todas as nações. Isaac permaneceu ali na terra de Canaã. Então, vocês vejam que, vocês imaginam a fé e a obediência, né? Especialmente a obediência do Isaac. Porque você está numa terra que está passando fome, a coisa está ficando feia ali, e Deus fala para você assim, ó, fique aí, porque é aí que eu vou te abençoar. Porque normalmente quando está num lugar ruim, vejam os venezuelanos, né? E tantos outros países que estão passando por necessidade, dificuldades, a coisa está feia, eles estão indo embora, estão procurando um outro, né? Muitos países da África estão procurando um outro lugar onde possam viver, criar sua família, ter uma vida mais digna. Mas Deus fala para Isaac, fique aí, não vá para o Egito. E lá ele ficou, e lá ele foi abençoado, né? Então, ali acabou acontecendo o casamento de Isaac, tudo, ele casou e ficou por aquelas terras mesmo. No entanto, assim, Deus protegeu, assim como Deus protegeu Sara, Deus também vai proteger Rebeca. Deus abençoou Isaac com abundantes colheitas, riquezas, tanto que os filisteus ficaram com inveja, né? Aí detiveram os poços d'água, né? Que eles entulharam os seus poços, né? Especialmente os poços que o pai dele o Abraão havia cavado, né? O rei filisteu, então, ele pede para Isaac para ele se mover, vai embora, né? Porque Isaac obedeceu e ele foi para um outro lugar, cavando novos poços, quando seus inimigos, então, brigaram com ele sobre a água. Quer dizer, não tinha jeito. Aonde ele ia, ali dentro do espaço onde Deus falou, pela sua obediência, o Isaac era abençoado. Então a gente vê uma vida assim, o Isaac apresenta para nós uma vida mais tranquila em relação aos outros. As pessoas se incomodavam com ele porque ele era muito abençoado. Por quê? Porque ele era obediente. Ele aprendeu com o pai, né? Aliás, eu creio que essa é uma das coisas mais importantes na vida do cristão, aprender o valor da obediência. Infelizmente, brasileiro, especialmente o povo latino-americano, tem muita dificuldade com isso. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse,
é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Então, aquilo que aconteceu com Abraão e Sara, os pais de Isaac, acontece com ele. A Rebeca também era uma mulher bonita. E como eu já falei nas lições anteriores, o que acontecia? Os reis, eles respeitavam o casamento. Então, o que eles faziam? Quando eles gostavam de uma mulher, era uma mulher muito bonita, eles não roubavam a mulher, eles matavam o marido, aí ela era viúva e podia ficar com ela. Então, o que acontecia? Muitos desses aí, que no caso eram parentes, assim como o Abraão era meio irmão de Sara, mas ele era marido dela também. Mas com medo, né? Ficava com medo, porque ele sabia que isso acontecia, era muito comum. Os reis, então, o que eles faziam? Queriam agregar mais mulheres no seu harém. Ah, mas ela tem mulher, ela tem marido. Ah, tá, então vamos respeitar. Vai lá, mata o marido e eu fico com ela. E era assim, né? Mas Deus novamente firma o pacto, vai e protege a Rebeca também, porque Rebeca foi a escolhida para gerar os filhos, dos quais um seria aquele que iria ser o pai das 12 tribos de Israel. E aí lá em Gênesis 28:4 nós lemos lá. E te dê o Isaac, então, recebe a bênção de Abraão. E é essa bênção que depois ele vai passar para frente, né? Ele vai passar para o seu filho Jacó. E te dê a bênção de Abraão e a ti, e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então, embora parece-me, a gente assim, num primeiro momento, você lendo a história de Isaac, você vê que a história dele é uma história mais constante, não tem aqueles altos e baixos que vêm dos outros, tem os outros. Mas o Isaac, ele como um tipo de Cristo, né? Por causa do sacrifício, ele também demonstra uma vida de obediência, mas uma vida também em que ele seguiu o curso daquilo que tinha que ser na vida dele, aquilo que se esperava dele, tanto o pai no projeto como Deus. Então Isaac foi realmente um tipo de Cristo. Por isso que a gente vê mais os outros se incomodando com ele do que ele se incomodando com os outros, né? E a exceção dessa mentira aí, a vida dele vai mais para frente. O que foi que se possa querer falar, apontar contra ele, foi a questão aí do filho, né? Mas como era o direito de primogenitura, ele estava preparando o Esaú, achando que seria o Esaú, né? Mas o projeto de Deus era muito diferente desse, né? Então a gente vê aqui que o Isaac ele foi obediente, né, a Abraão, e aparentemente a Sara também, né, que vamos assim, de uma certa maneira, cuidou de sua educação, e ele obedece quando Deus manda que apesar da fome, dos ataques dos inimigos, ele ficasse ali. Então a gente vê que a questão da obediência para o Isaac era uma coisa muito importante, era salutar. Eu acho que isso é que faz a diferença, acho não, tenho certeza que isso é que fez a diferença na sua vida. Por que Deus o abençoava? Exatamente, gente. A obediência é um fator de diferencial, mas não só pensando em bênçãos materiais, especialmente nas bênçãos espirituais. E nós vamos ver que é essa visão que o Jacó tem. A diferença, o Esaú seria se ele fosse cristão, ele ia nadar de braçada aqui no Brasil. Porque ele só pensava em prosperidade, em coisas mundanas, coisas da terra. O Jacó, ele não estava desejando, e nós vamos ver isso, a bênção da primogenitura por causa da herança material, e sim a espiritual. Ele visualizava muito mais, né? E é isso que a gente tem que fazer. De fato, então, muitas passagens das Escrituras, elas descrevem a maneira de Deus tratar, né? A gente vê que depois o Senhor vai tratar com o Deus de Abraão, do Isaac e de Jacó. Então, inclusive por isso, uma das coisas que tem sido falado, que Deus não iria colocar o nome dele junto do nome do enganador, Deus de Abraão, Isaac, depois cai o nível, Jacó enganador, não. O Jacó, o calcanhar é aquele que era difícil de enganar. Por quê? Porque ele era uma pessoa que ele tinha uma visão espiritual maior. Isso ele demonstra, né? Disse mais, eu sou, Êxodo 3,6 disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então ele não ia se apresentar como Deus de Jacó, o Deus do enganador, né? Isaac é listado como
os outros patriarcas e tem um lugar no reino de Deus, lá em Lucas 13, 28, né? E não haverá maior honra que possamos esperar alcançar. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus e vós lançados fora. Então é muito bom ficar atento. Então, novamente, ele se associa, ele mostra aí a importância dos patriarcas na Bíblia, né? E foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então, Isaque teve uma morte muito tranquila. Aos 180 anos, ele morre. A Bíblia diz que ele morreu bem e também farto de dias, né? Uma morte de alguém que viveu na sua vida para obedecer a Deus e cumprir o seu chamado. Então, aquilo que era esperado dele, o papel dele. Ele é um personagem, o Isaque, de grande importância na história, na cultura judaica, mas também para os cristãos. Ele vai aparecer também na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Um dos grandes patriarcas e o responsável é dele a origem dos patriarcas, da nação de Israel, né? Dele vai vir a nação de Israel, através de Jacó. Ele é o herdeiro da promessa. Isaque viveu a vida para cumprir o projeto que o Senhor ali conferiu e dele viria salvar a humanidade. Então, eu creio que para a lição de hoje fica muito importante isso. Aquilo que se esperava do Isaque foi aquilo que ele fez. Aquilo que o pai esperava, ele cumpriu. Mas acima de tudo, aquilo que Deus esperava dele, ele também cumpriu. Porque a gente vê na vida de Isaque a obediência. Você não tem na escritura narrando gestos de rebelião e de desobediência. O Isaque é o símbolo da obediência, da resignação ao projeto de Deus. Ele é um tipo de Cristo. Nós vamos ter a oportunidade de falar isso, inclusive no pão da ceia. Vamos ter um momento de falar sobre o pão da ceia e nós vamos falar novamente sobre o Isaque. Então vamos ver que ele é um dos patriarcas muito importantes na vida de Israel, mas também para nós cristãos. E isso nós vamos ver nas próximas aulas. Então, por enquanto, agradeço você que tem nos acompanhado, muito obrigado. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e esteja sempre aí ajudando-nos dessa forma, compartilhando as mensagens. E na semana que vem, na próxima aula, nós vamos falar sobre Jacó. Eu sempre termino de ministrar a lição para o grupo de discipulado, aí então a gente arruma um jeitinho, grava a mensagem, e a aula, e a gente faz um resumo daquilo que foi o nosso encontro, e aí a gente passa para vocês, todos aqueles que estão interessados. Então, espero que vocês estejam gostando e sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, muito obrigado por ter nos acompanhado e tem deixado os likes, e terem aí, tenho visto nas últimas publicações minhas, estão sendo bem acionadas. Muito obrigado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.